Louvado seja Deus, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mais um culto de adoração, mais um domingo de louvor. Vamos prosseguir. O culto já começou 10 minutinhos um pouco atrasado. O notebook, infelizmente, travando muito. Eu tenho que colocar ele para consertar. Me falaram uma vez que é um vírus. Eu tenho que pedir para alguém que entende do negócio. E outra coisa, Deus está desenvolvendo na minha vida um lado que eu usava no mundo. Por incrível que pareça, eu nunca fui profissional, instrumentista profissional. Eu sempre fiz porque amo instrumento. Não sou perfeito, o pandeiro eu aprendi pelas mãos do Espírito Santo na igreja. Eu na época dei minha pandeirola a alguém, peguei o pandeiro e comecei a bater e saiu alguma coisa, e Deus fez comigo como fez com Eliabe e Bezalel. Eu creio que Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo, vai me dar força, alabarachuriguébia, para continuar adorando a Deus. E eu amo louvar. Eu amo louvar a Deus, e eu vou louvar a Deus, irmão. Conforme Ele colocou no meu coração, o notebook está ali travado, e eu vou louvar a Deus com um som de pandeiro. Se eu errar, me perdoem, tenho um pouco de problema com coordenação motora, e eu vou adorar a Deus assim mesmo. Eu acredito que foi a internet que Ele está aqui rodando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. É a internet mesmo, que a internet é do meu celular. Amém? Se você sentir no teu coração de ajudar o Bispo Ademir Santiago, amém? Ajudar esse ministério. Eu perdi a minha internet, eu não tenho condições de pagar a internet da igreja. Era com a minha esposa, ela era aposentada, então todo mês ela pagava, eu não posso. Amém? É muita despesa, eu tenho outras coisas também que eu tenho que acertar. E às vezes o trabalho fica fraco, eu não posso. Se o irmão sentir o coração, irmã, pastores, quiser ajudar o Bispo Ademir Santiago, pagar a internet da igreja, preciso da tua ajuda, irmão. Estou aqui implorando, eu não sou nem de falar essas coisas, mas se você sentir vontade de ajudar esse ministério, ajude, que é para a glória de Deus. Amém? Você pode vir ver o trabalho sendo feito. Amém? Deus abençoe tua vida. Vamos estar orando, soberano Deus, Pai de misericórdia. Estamos aqui, Senhor, mais uma noite para exaltar, Senhor, o teu nome. Remanda a Súria de Pluminarábia, fazer, Senhor, a tua vontade. Abençoa, Senhor, essa internet, que o Senhor venha tocar em corações, mas corações que verdadeiramente querem ajudar. Telemanda Subnai. E muitas das vezes, Senhor, pagamos por líderes infiéis que pegam, Senhor, dinheiro para gastar com aquilo que é vil. Aleluia. Glória a Deus. Abençoa, Senhor, nessa noite mais uma vez. Que o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado em nome de Jesus. Toma esse culto de adoração nas tuas mãos. Faz a tua vontade mais uma vez, para a glória do teu nome. Amém. A internet voltou. Glória a Deus. Eu vou ajeitar aqui.
Deus. A internet voltou, a internet do celular. Mas Deus é fiel. Vamos para frente. Vamos adorar a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Só Jesus. Vamos lá. Vamos adorar a Deus essa noite, para a glória do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Vamos exaltar. É assim mesmo, é com guerra, com peleja, mas Jesus está no controle. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no meu coração, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor, continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo é o que nós precisamos todo dia. Meu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no seu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia e graça. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. É isso que nós precisamos. A misericórdia, a graça e a luz do Senhor. Aleluia. Nabadacome Narassai.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós precisamos exaltar o nome do Senhor, principalmente nos momentos de grande aflição, porque assim nós vamos honrá-lo. A súbite prominará sabe, aleluia. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, irmão. Vamos exaltar, vamos buscar intimidade. Não deixe esfriar a sua fé, não. Essa noite fala: Deus, aviva a obra na minha vida. Busca um lugar para adorar a Deus. Aonde? O melhor lugar? Aos pés do Senhor. Tenha uma vida de comunhão com a oração. Há um lugar que eu quero estar, aonde ninguém vê. Um lugar secreto para conversar e te ouvir e te abraçar. Em pleno amor, em plena graça, com puro fogo, pura glória, me derramar e me lançar como os anciãos e te adorar, te devolver minha coroa e de todo me entregar. Deixa eu ficar perto das brasas, diante do trono eu quero estar. Não vou cobrir o meu rosto com asas, eu venho da cruz só pra te encontrar. E como águia eu vou subir sobre a tempestade, eu vou voar com intensidade, eu vou pro ninho, aos pés de Jesus, melhor lugar. Não existe outro lugar. Pedro disse: lançai as vossas ansiedades aos pés do Senhor, que Ele tem cuidado de vós. Há um lugar que eu quero estar, aonde ninguém vê. Um lugar secreto para conversar e te ouvir e te abraçar. Em pleno amor, em plena graça, com puro fogo e pura glória, me derramar e me lançar como os anciãos e te adorar, te devolver minha coroa e de todo me entregar. Deixa eu ficar perto das brasas, diante do trono eu quero estar. Não vou cobrir o meu rosto com asas, eu venho da cruz só pra te encontrar. E como águia eu vou subindo sobre a tempestade, eu vou voar com intensidade, eu vou pro ninho, aos pés de Jesus, o melhor lugar. Não há melhor lugar do que estar bem junto a ti. E o meu maior prazer é te adorar, é te adorar, te adorar. Deixa eu ficar perto das brasas, diante do trono eu quero estar. Não vou cobrir o meu rosto com asas, eu venho da cruz só pra te encontrar. E como um ar eu vou subir sobre a tempestade, eu vou voar com intensidade, eu vou pro ninho, aos pés de Jesus, melhor lugar. Deve dar a paz, tu me quebra o melhor
Oh, maravilha. Abadacobidarassarábia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus é muito lindo, é muito fiel, digno de toda adoração. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Todo o trabalho no Senhor que eu e você faz não é bom. Eu não me canso, irmão, de louvar esses louvores, não, de adoração a Deus. Ah, bispo, mas tem tanto hino bonito. Eu não louvo o hino porque é bonito. Eu louvo o louvor que o Espírito Santo coloca no meu coração. O Senhor não ouve outros louvores, eu ouço. Inclusive eu tenho uns no meu celular para tirar. Eu guardei de fogo. Um de adoração, mas um de fogo, chamando a presença de Deus, hinos bíblicos. Remanda a comida na sábia. É desses louvores que eu amo. Eu tenho, ore, me ajude em oração. Preciso consertar aqui a impressora da igreja. Deu um probleminha, não sei se foi tinta ou se fiquei muito tempo sem usar. Eu desmontei, tentei ajeitar, mas só fiz lambança, misericórdia. Não consegui remover a água do cartucho. Não consegui. Na época minha esposa estava comigo ainda. Eu falei, poxa amor, deu ruim. Ela, não, a gente vai ajeitar isso aí, só que não deu tempo de ajeitar. Agora eu vou ter que me esforçar aí. Já vi um rapaz que mexe aqui em Vista Alegre, eu sei onde é, na Penha. Eu vou levar lá o notebook e a impressora. Primeiro eu vou levar a impressora, porque tem que comprar os cartuchos, né? Tem que comprar a tinta original. A tinta original ela não é barata, mas também tem que ser comprada, né? É R$100 cada frasquinho, mas não importa, é para obra, amém? E eu preciso de uma impressora aqui. Louvado seja Deus. Eu acho que teve um período que a gente ficou um mês sem mexer nela, ela secou as tubulações. Aí eu falei para ela, a gente tem, nem que a gente tire 2 cópias de bobeira por dia, né? Um dia sim, um dia não, de bastante letras, né? Para usar, tem que, a impressora ela não pode ter um tempo muito longo de descanso, ela tem que trabalhar, que é para a tinta correr na tubulação. Então o meu erro, né, na época o dela, a gente não sabia, foi não usar, ficou um mês sem usar a impressora, que a gente conseguiu na época baixar o zelo que a gente queria, mas tem que usar sempre. Você que tem impressora, não deixe ela parada, nem que vá lá durante 3 dias na semana, bota ela para trabalhar, não deixe ela parada não, amém? Todo trabalho no Senhor não é vão, creio que eu vou conseguir atingir o apogeu aqui, enquanto eu estiver nesse lugar, né, de pintar essa igreja, de comprar outro ventilador, né? Eu perdi um ventilador, só tenho um, eu tinha 12, eu perdi um da igreja, vou ter que comprar outro, está vindo um verão aí, eu não sei se eu vou ter condição, estou na mão de Deus, irmão. A mim está aqui chorando miséria, né? Podem falar o que quiser também, não ligo não. Eu nunca me importei com essas coisas. Estou dizendo que é a verdade. Tem que pintar, comprar cadeira. Tem que fazer umas coisinhas aqui para melhor adorar a Deus. Porque no mundo a gente faz tanta coisa para o mundo, né? Vir para a presença de Deus é um espírito de miséria, uma falsidade que só Jesus, hein? Mas Deus é fiel, né? Vai me dar a força, vai me dar a graça. Eu vou conseguir comprar a tinta da igreja, pintar de azul e branco. Eu falei com a minha amada. Falei para ela que eu ia pintar, eu vou pintar. Né? Se Deus não me tirar daqui antes, eu vou pintar isso aqui tudo de azul e branco, como a gente tinha combinado. Botar o ar-condicionado, Deus é fiel. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos adorar a Deus, que todo trabalho no Senhor não é vão. Deus, Ele honra a nossa fé. Amém? O Espírito Santo está me incomodando, mas se você sentir no coração de ajudar essa obra, só está o bispo aqui pela misericórdia, de pé para a glória de Deus, remando com Jesus.
na mesma direção. Você pode me procurar, amém? Preciso de ajuda, irmãos. Cadeira tão feia, tão se rachando, tão velha. Tem um banco ali que era do Lava Jato do colega, né, que é vizinho aqui meu, deixou comigo um mó tempão aqui. Encapei ele ali para dar uma glória para Deus, amém? Eu preciso da tua ajuda. Se você puder ajudar, nós estamos aqui. Bispo, queria ir aí. Pode vir. Fica à vontade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode visitar à vontade, não tem problema nenhum. Bispo, eu quero ir aí para pregar. Não, você não vai vir aqui para pregar. Você vai vir para dar glória para Deus. Se o Espírito Santo me tocar para te dar oportunidade, eu vou dar. Senão você vai ficar aí, vai ouvir, vai dar glória para Deus no seu lugar, amém? Porque hoje, infelizmente, está assim. A pessoa só visita se for para pregar, se for para louvar. Para adorar não presta. Para ficar sentado, não. Tem que ir lá. Não. Aqui não tem esse negócio, não. Aqui não tem renome, que é primaz, que é isso, que é famoso. Aqui famoso é Jesus, quem brilha é o Espírito Santo. Filho. Aqui não tem lugar para carne, não. Aqui só vem quando o Espírito Santo quer que venha. Não quer que venha ninguém, vem ninguém. Não chama ninguém para pregar aqui, não. De qualquer jeito, aqui não vem mesmo. Ainda mais pouco coração raivoso. Vem para jogar indireta, vem para querer. Não. A obra de Deus ela é feita pelo Espírito Santo. Pregamos para que o Espírito Santo venha convencer o homem da morte, do juízo e da justiça. Nunca pense em visitar uma congregação. Não, vou lá porque eu vou ter oportunidade. Tu vai rachar a cara. O Espírito Santo já olha para você, não vai ter nada. Você quer mostrar teu cursinho que você fez? Não. Nunca pense em fazer a obra de Deus porque você tem, porque tu não tem nada. Eu não tenho nada. Se não for dado do alto, nada podemos fazer. Agora, quando você faz para Deus com amor, todo trabalho no Senhor não é vão. Se você fizer para você, tu só vai ter uma dispensação. Pô, legal. Agora, se você fizer para Deus, Ele vai honrar a tua fé, amém? Todo trabalho no Senhor, para o Senhor, não é vão. Preste atenção na letra desse louvor e eu já vou deixar uma palavra, amém? Aleluia. Quando demora um pouquinho, a internet pipoca, mas vamos lá. Glória a Jesus. Maravilha. Lembra quando você lutou para ficar aí, ó, dando glória para Deus firme? Irmão. Olha o Espírito Santo falando com você. Lembra o quanto você lutou para chegar até aqui. Quantas lutas você enfrentou, mas não desistiu. Deu a volta por cima, mesmo no vento não reclamou. Perseverou. Sua dedicação não foi em vão no Senhor. Com muita oração, com muito choro você plantou. Mas um dia Deus falou: chega de sofrer, cumprirei minha promessa que tenho com você. Pois te chamei, foi pra vencer. Chegou o tempo de colher do mel, chegou o tempo de receber o troféu. Aquele que tanto lutou vai provar das delícias que Deus preparou. Chegou o tempo de colher do mel, chegou o tempo, receba esse troféu. Aquele que espera no Senhor, com certeza é mais que vencedor. Creia, tudo que o Senhor e a Senhora está fazendo para Deus vai se cumprir. É desse jeito. Sua dedicação não foi em vão no Senhor. Com muita oração, com muito choro você plantou.
tanto lutou para provar das delícias que Deus preparou. Chegou o tempo de do meu, chegou o tempo, receba esse troféu. Aquele que espera no Senhor, com certeza é mais que vencedor. Uou! Aquele que tanto te acusou, com seus próprios olhos verá de perto, vai aplaudir de pé o teu sucesso. Uou! Olha a mesa que ele preparou, o palácio de espera, pode entrar. Viva esse momento, pode aproveitar, pode acreditar. Chegou o tempo de colher do mel, chegou o tempo, receba, receba, receba. Aquele que tanto lutou para provar das delícias que Deus preparou. Chegou o tempo de colher do mel, chegou o tempo, receba, receba, receba. Aquele que espera no Senhor, com certeza é mais que vencer. Calabandaraçá, remanda subir, tu vai receber, eu vou receber. É só esperar em Deus e confiar. O da sábia é mais que vencedor. Tu é mais do que vencedor em Cristo Jesus, terra. Telemanto calabandara sarábia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor essa noite. Está entendendo o que é que Deus está falando? Persevera. Todo o trabalho que você faz, que eu faço no Senhor, não é vão, tem a sua recompensa. Não pense em ganhar, só pensa em fazer para o Senhor. É aí que está o mistério, terra. Quando você faz para agradar a Deus, você está desagradando a sua carne, porque às vezes a tua carne quer reconhecimento, às vezes a tua carne está querendo alabarachuriguéria, ver mesa, comida, fartura, e Deus ele tem coisa muito melhor para a tua vida e para a minha vida. Aleluia! Deus tem coisa muito melhor. Uma certa feita eu conversei com um evangelista, eu estava conversando das experiências minhas, aleluia, e da minha esposa que se foi, né? Eu estava falando para ele, nós somos um casal, irmão, quando a gente chega pela misericórdia, levar a sua de Calamaia, a gente prega, aí o povo coloca a mesa para a gente lá de salgado, paga pastel, bolo, né, abençoa, às vezes com dinheiro, a gente não cobra para pregar. Aí eu fui contando isso para ele, para a glória de Deus, e eu não sabia que Deus estava me usando para ele, para trazer um quebrantamento para a vida dele. Eu não sabia. Aí ele falou assim, quando eu terminei de falar, eu acabei de dar testemunho. Aí ele falou assim, mas é isso que eu quero. Eu quero chegar nas igrejas, eu quero chegar lá e quando acabar de pregar, ver uma mesa, ser abençoado com alguma coisa material, dinheiro, com casa, com carro. Aí eu falei, irmão, com todo respeito, você tem mais tempo de cristão que eu. Você nunca vai receber isso. Porque o nosso coração não deve estar inclinado para as coisas dessa vida. O apóstolo Paulo, ele falou que deixou escrito na carta, acho que aos Coríntios, acho que a segunda epístola, se não me falha a memória, que se crermos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis homens. Aí ele, com raiva, ele amarrou a cara, aí ele falou assim, só tem o apóstolo Paulo na Bíblia. Eu falei, deixa de ser ignorante, meu irmão. Não é o apóstolo Paulo que falou, não. Ele foi usado pelo Espírito Santo para deixar essa exortação para a igreja.
Aí ele, mas todo mundo só prega o que Paulo diz. Eu falei, meu irmão, o povo não prega o que Paulo diz, o povo prega o que Lucas escreveu pelo testemunho do Espírito Santo na vida de Paulo. Aí ele marrou a cara, parou de falar comigo um bom tempo, não gostou, que ele queria a fama, ele queria ser conhecido pelos homens, irmão. Isso é farisaísmo. Ele é manto, calamaia. E o farisaísmo é isso, é querer ser reconhecido, orar com voz alta no meio do povo. Isso é farisaísmo. E isso não pode estar na nossa vida, no nosso ministério, no ministério da tua igreja. A sensualidade, a imoralidade não pode estar dentro do templo, não, irmão. Jesus está voltando. Se o pastor já deixou as irmãs botar com roupa arrochada, não vai tirar assim, não, irmão. Ó, vai ter que botar, ó, joelho para, ó, vai orar, vai falar com Deus lá, Deus, ó, poxa, me perdoa, se quebranta, você que é líder, você que ama a obra de Deus, que paga um preço pela obra de Deus, vai falar com Deus lá, Deus, ó, poxa, eu permiti isso aí, me perdoa, se conserta. Ei, você que é líder, conserta o teu altar. Eu estava aqui louvando a Deus e passando vários versículos, capítulos, livros na minha mente. E o Senhor me parou em Josué, capítulo 9. É um livro que muita gente gosta de ler. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Alguns teólogos chamam de Hexateuco, porque faz muita ênfase, né, ao Pentateuco, porém, para mim é só Josué, é Pentateuco e acabou. Todo livro aqui ele vai aludir, se for assim a gente não vai parar, né? Vai até Malaquias falando os hexas que são. Louvado seja Deus. Livro de Josué, louvado seja Deus, capítulo 1, e depois eu vou ver onde o Espírito Santo vai me levar, não vou ser enfadonho. Eu vou trazer um pouco de elevância. Aleluia, irmão, me perdoa, eu vou sentar, irmão. Eu machuquei os pés, e agora que eles estão sarando, eu não posso forçar muito. Eu tomei um remédio hoje, um anti-inflamatório, e agiu em cima. Eu dei um jeitinho lavando o carro lá fora, a calçada quebrada, torci o pé um pouquinho para dentro, mas já está bem melhor. Estou tomando anti-inflamatório, a dor no outro pé sumiu. Agora no pé direito, só misericórdia. Eu vou sentar, amém? Vou pregar sentado. Não é que eu estou cansado, não, o pé está doendo. Amém? Louvado seja Deus, irmão, me perdoa aí, não é falta de reverência, não. É o pé mesmo que está doendo, está recuperando, vai melhorar, amém? Vamos orar, amém? Louvado seja Deus, soberano Deus, Pai de misericórdia, toma esse momento nas tuas mãos. Pai, não só as minhas dores, mas toma todo aquele que está passando agora também por uma enfermidade, uma dor, Senhor, amém, no coração, na cabeça, dor na alma, por ter perdido a esposa, marido, filhos, dores, Pai, porque elevar sub na Arábia, não consegue voltar para a tua presença. Essa pessoa chora, essa pessoa se desespera, que o Senhor venha quebrar essa força maligna contra essa alma que está querendo voltar e não volta e não consegue ficar firme, e o povo está com a pedra. Deus, tem misericórdia das vidas que estão, Pai, o seu ministério caído, levanta, abençoa, toma esse momento. Toma minha vida, eu não sou nada, sem o Senhor não posso pregar, sem o Senhor não consigo louvar, sem o Senhor não consigo me mover, Senhor. Remanda subnarasábia, abençoa esse momento como tem sido a minha vida. Eu não sou nada sem a tua presença na minha vida. Abençoa este lugar, cerca com fogo lá fora. Toma um pessoal na rua aqui de Jardim América, Vigário Geral, Parada de Lucas. Quantos assaltos, Deus tem misericórdia desse bairro. Toma os bairros adjacentes, toma o Rio de Janeiro, os morros, comunidade, toma Guaratiba, onde mora meu irmão. Toma os milicianos, liberta, Senhor. Toma os policiais que são envolvidos, liberta. Liberta, Pai, os que estão presos ainda nas trevas. Elemanto, calamacheia, pessoas da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil que são corrompidas. Deus, liberta, Deus, o teu povo, para um povo que
o Senhor levantou como autoridade para proteger e servir. Remanda Subinai. Deus, eu entendo todos os líderes de facção, os braços direito, esquerdo, cada um trabalha na boca de fumo. Liberta Alabaragaçu de Prominaraçá. Se tiver alguém, Pai, agora na boca de fumo, seja onde for, fora da nação, que estiver assistindo essa live, remanto de calamai, com radinho ou com drogas na mão para vender, que o Senhor venha libertar para a glória do teu nome. Abençoa, Deus, a minha vida, usa a minha vida, eu não sou nada sem ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A oração é dada pelo Espírito, amém. Você quer uma oração aqui para nós ministrarmos a palavra, mas o bispo Ademir é assim. Aqui não tem uma regra escrita no púlpito, ó, agora é palavra, agora não. Aqui o Espírito Santo é quem dirige. Aqui não quer dizer que não tem ordem de decência, tem, mas o Espírito Santo é que leva, faz, conduz, fala, e você recebe e dá glória para Deus, amém. Livro de Josué, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra conhecida. Depois nós vamos lá para o capítulo 9. Essa é a direção que o Espírito Santo está me dando aqui. Trazer um pouco dessa passagem para você. Remanto de Calamacheia. Porque não é simplesmente isso aqui. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, dizendo, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora e passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Repete comigo: ninguém, repete, ninguém alcança uma vitória sem a direção de Deus. Repita comigo: ninguém alcança uma vitória, eleva sub de Candarábia, sem a direção de Deus. Palavra rema, que desceu do trono para a minha vida e para a tua vida. Ninguém alcança nada se Deus não estiver na direção. Se essa pessoa não tiver uma entrega genuína à obra de Deus, se não houver uma submissão ao seu líder, ele não chega. Se a mulher não se submeter ao marido e obedecer em algumas ordenanças, ela também não tem um casamento e uma vida abençoada. Se o filho não ouvir a esposa, também não tem uma vida abençoada. Se a família não tiver comunhão, ela se divide, e um reino dividido não subsistirá. Josué, ele não chegou aqui voando nas asas de um albatroz, nem nas asas de um anjo. Josué, ele conseguiu essa graça, Josué conseguiu essa misericórdia, obedecendo o seu líder e obedecendo a voz de Deus. Não foi simplesmente somente isso, levanta-te e possui, não. Ele tem uma história. Quer chegar a algum lugar? Obedeça. Você tem uma história, e Deus, ele sabe qual é a tua história. Deus sabe o que você faz. Você jamais vai liderar algo, ou vai tomar posse de algo, se não houver uma obediência à palavra de Deus. Porque quando é por força e por violência, nós vemos aí um exemplo. Você tem um automóvel, você tem um exemplo aí, um Siena 2005 igual o meu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o teu carro está faltando, um exemplo, o farol. Você comprou o carro, só que comprou com o farol quebrado. O farol mole. Quanto é que o senhor quer? Dependendo do Siena, aí ele é simples,
Eu quero nesse carro aqui 9 mil, 8 mil, dependendo do documento está em dia. Pagou 8.500, levou o Siena, beleza. Agora você tem que colocar um farol. Aí você compra o carro, você vai ver que você precisa trocar óleo. Você vai ver que precisa comprar correia, relevassura. Isso aqui é muito sério que eu vou te falar. Aí você precisa de um aro, você precisa de estepe. O carro não tinha estepe, eu olhei, não tinha. Poxa, eu paguei bem, mas porém eu preciso reparar algumas coisas que estão fora. Aí o que você faz? Ou você vai num ferro velho, compra, ou você, se Deus te abençoar, você compra novo e coloca. Nunca jamais compre peças de carro roubado. Alá, Shurianda, Calamaia. Nunca compre peça de carro roubado para botar no teu carro. Você vai colocar o anátema lá e vai ser apedrejado pelo diabo. Vou comprar esse negocinho aqui, irmão. Tudo que é barato sai caro. É melhor você pagar o preço. Se tiver um contato, eu tenho um colega aqui que ele trabalha com carro, ele compra carro, desmancha o carro e vai vender na Balprensa. Não é nada roubado. Um acessório, legal, está em bom estado. Vou limpar, vou passar um produto, Limpitec, vai ficar original, vou botar lá no meu carro. Beleza, agora roubado, não faça isso. Lembre-se que tudo que o homem planta, isso ele também ceifará. Para você atingir, galgar coisas maiores, você não pode estar entremetido em coisas erradas. Se você manda sub de cominaraçá, se você se entremeter em coisas roubadas, coisas estranhas que não é de Deus, tua vida não vai dar nada certo. E não dá. Até vai uma vez e outra, mas nunca sai disso. É igual o homem que trai a sua esposa. Ele é casado 30, 40 anos com a esposa. Aí começa a arranja novinha, começa a trair. Está atraindo um monte de demônio para a casa dele, para a vida dele. E arriscar ainda pegar uma AIDS e passar para a mulher. A AIDS, eu estava indo hoje para... O meu professor foi me levar num curso hoje de árbitro de karatê, para aprender a arbitragem nova que eu não sabia. E o Espírito Santo foi falando no meu coração acerca da AIDS. Eu dentro do carro eu oro. Eu venho na minha mente orar pelos aidéticos, pelos cancerosos, os que estão com lepra, que é hanseníase. Hoje tem cura. E eu comecei a orar pelos enfermos. E o Espírito Santo, ele lembrando no meu coração a AIDS, você não pega ela, isso não é novidade para ninguém, mas por que tem tanta gente pegando? Então tem que ficar atento, é a prostituição, é a fornicação. Elemanto, calabandaraba, isso é muito sério. Eu vou chegar aqui no apogeu, pode deixar. É porque uma coisa puxa a outra. Isso fala de direção de Deus. Deus jamais vai tirar de alguém para te dar. Deus não vai fazer isso. Ele vai criar uma situação para te abençoar. Porque as coisas de Deus não acrescentam dor. Se alguém tentar tirar alguma coisa tua que Deus te deu, ela não está querendo tirar de você, ela está querendo tirar o que Deus te deu. Ela vai arrumar um problema com quem? Com quem te deu. O pessoal pode te ameaçar, vou fazer, não faz nada. Cai por terra. Cai por terra para ficar com raiva, pode zangar, bater com a cabeça no chão. Vai dar ruim, irmão. Deus vai abrir a terra e vai tragar. Se Deus te deu, ninguém tira o que Deus te deu. Agora, quando o diabo te engana, ele dá com a mão e tira já com a outra. Porque o fruto não é bom. Então tem que ter cuidado com isso. E aí eu fui orando. E o Espírito Santo falou no meu coração, a AIDS, isso não pega só através do sexo, não. Um beijo na boca. Se a pessoa tiver uma ferida na boca e sai sangue, e você ali beijando, sugar aquilo, já era.
vai passar pela tua, vai engolir aquele sangue, teu corpo lá vai fazer a digestão, vai separar lá as proteínas, lá o que tem, e o sangue vai para a corrente sanguínea. A AIDS, aí tu começa, aí sente coceira, tá passando direto aí, irmão. Tá passando direto aí, isso passa na internet. Eu não curto muito essas coisas, mas eu vejo, eu gosto de ver um negócio engraçado. Isso aqui não é novidade para ninguém, né? E a gente acaba deparando com essas mensagens que pelo beijo, agulha, louvado seja o nome dos seus viciados, né? Tem pessoa que usa aquela heroína, né? As drogas injetáveis, e pega ali, irmão, e pega pelo beijo, pelo ato sexual também, com certeza. Então a prostituição, ela é a maior decadência da raça humana, irmão. É o que está acontecendo hoje. Hoje nós vemos várias matérias de homens e de mulheres. Está faltando, as mulheres estão na internet, olha, acabou o homem, aí mostrando aí GLS, festa de gays. Mas tem muita mulher também que está enfiada nisso, irmão. Não é só homem não, tem muita mulher que não quer dar conta porque tem mulher. Então, a promiscuidade entrando, a sodomia, né? Estamos vivendo que é o tempo de Sodoma e Gomorra. Você vai numa padaria, você vai num shopping, você tem que fechar os olhos. Que as mulheres cada vez mais se escandalizando, usando roupas transparentes, sem a parte íntima, usando roupas coladíssimas, mulheres casadas, homens também que se defloram nessa vida. Então está difícil até você sair de casa. Isso é para quem é cristão, para quem não é só vitória, gosta de ver, amém. Eu vim do mundo, eu sei como é que é. Mas para quem é cristão, você precisa, não estou dizendo que é proibido você ir num cinema, ir num shopping, ir à praia, não é proibido, mas você tem que saber o que Deus quer para a tua vida. Alabaragassúria, tudo que nós fazemos sem a direção de Deus dá errado. E tem a vontade permissiva. A vontade permissiva não é a vontade real de Deus para a minha vida e para a tua vida. Porque está dentro do tópico aqui. A vontade permissiva de Deus é Saul. Deus queria ser o monarca deles. Deus queria liderar Israel. Israel olhou para as outras nações, o que Moisés ensinou para não olhar, eles olharam. Queriam um rei para abraçar, um rei para governar. Mandou Saul. Saul gostava do profeta, perto do profeta não foi, que o povo ia se apartando dele, foi que ele era de sacerdote, perdeu o reino. Então, tudo que a gente faz fora da direção de Deus dá errado. E até buscando a Deus, se a gente parar de orar, a gente faz alianças erradas. Vamos lá, Josué, Deus vai animá-lo, depois eu explico sobre isso, mas eu não quero me deter a epígrafe agora, né? Depois da morte de Moisés, né? Tu agora, pois, passa esse Jordão, a terra que te dou, tu e teu povo. Josué tinha uma história. Josué, ele foi um homem, lá em Êxodo, no capítulo 20, aleluia, capítulo 24, se não me falha a memória, ele vai subir um monte, e Deus vai dar as tábuas da lei para Moisés. Josué ficou no meio, Moisés foi mais acima, aquela glória, tudo, Josué viu aquilo tudo. Josué estava lá, sempre ao lado de Moisés. Moisés estava na tenda, Deus descia para falar, Josué estava lá, e Moisés e Deus conversando cara a cara. Eu fico imaginando a glória que ele via. E ele via os acertos de Moisés e via os erros de Moisés. Porque era homem de guerra, ele foi crescendo, Deus foi trabalhando a vida dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele viu coisas lindas. Ele teve o privilégio, ele e Caleb, de olhar a glória de Deus quando Moisés estava fadigado. Lá em Números, no capítulo 11, por 12, se me falha a memória, louvado seja Deus. Quando Moisés, ele vai dizer que estava cansado. Moisés estava cansado. Ele vai dizer, eu gerei esse povo, onde eu vou ter carne, Deus vai arrebentar com a última parte de Israel.
sempre que ministro essa parte de liderança, de direção de Deus, né? Aí Deus vai fazer o que? Moisés, olha só, vou tirar do teu espírito e vou repartir sobre os anciãos. E você vai chamar os anciãos e eu vou descer, vou tirar uma parte do meu espírito que tem em você e vou derramar sobre eles. E Deus vai levantar lá os sacerdotes separados, homens de Deus, e vai derramar a glória dele. O povo vai sapatear, vai dar glória, vai pular. Se falou mistério, eu não sei, que a Bíblia não relata, mas eu acredito que deve ter falado. O poder de Deus é muito forte. Aleluia. Quem sou eu para dizer que não? Aleluia, louvado seja Deus. E Deus vai pegar dois homens também, uma palavra, eu nunca ministrei sobre isso, Eldade e Medade. Eldade e Medade não estavam nem fora, estavam dentro da tenda deles. E o Espírito de Deus foi lá dentro da tenda. Isso é muito forte, sabe por quê? Isso diz que dentro da tenda deles eles davam um bom testemunho no meio da família. Era difícil o israelita, líder, não ter uma esposa e filhos. Então o testemunho deles era com certeza tremendo. A glória de Deus vai descer na tenda de Eldade e de Medade. Minúcia de Prominacel. E aqui vai algo muito forte. Josué estava lá, estava. A glória de Deus vai ser retirada. Porque antigamente era assim: reis, sacerdotes, profetas e escribas, era dada uma porção da unção. Depois ela não era graça, claro. Mas só que aconteceu que a graça gostou de Eldade e Medade. Os profetas pararam, 70 anciãos. Então ali ficou 68 e foi para casa. Mas os 69 e os 70 continuaram profetizando. Quando Josué viu que só ficou Eldade e Medade, é onde que eu digo que homens que têm chamado de Deus também têm falhas. Josué foi lá entregar para Moisés. E Moisés falou: tem tu ciúmes por mim? Oxalá todo Israel fosse profeta, porque o povo vinha se consultar com ele. E era só ele. Aí Deus vai levantar homens maiorais. Deus ele vai conversar também com Jetro, vai falar com Moisés. Aleluia. Um homem que não era de Israel, o homem era midianita, sacerdote da tribo, louvado seja o nome do Senhor. Ele fazia parte, a turma de nômades de Jonadab, filho de Recabe. Ele veio dali também, Remanda-sub de prominência. E Jetro vai chegar no ouvido de Moisés: não é bom que tu fazes, muita gente vai te fadigar. Levanta, pois, homens, e Deus vai levantar e vai colocar do lado dele. Só que voltando lá para Josué vai lá entregar. Moisés exorta a ele: oxalá todo Israel fosse profeta, né? Louvado seja o nome do Senhor. E depois ali para frente você não vê mais Josué errar. Teve erros, com certeza, a Bíblia omite isso, mas não está escrito que Josué falhou de novo. Josué foi, com certeza teve falha, assim, todo mundo erra. Isso é uma coisa que não tem como pessoas de ministério errar. Você vê que até Miriam, que teve o prazer de passar pelo mais seco, pegar mais uma turma, imagina quantas mulheres iam sair louvando no Senhor, é varão de guerra, Jeová o seu nome, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E lá no capítulo 12 de Números, ela se levantando com inveja, porque Deus falava com Moisés. Não era não só por causa da mulher cuxita, uma mulher de Cuxa, era uma negra. Aleluia. Não era nem só isso não. Foi inveja mesmo, porque ela tentou contaminar o irmão, jogar o irmão contra o irmão. E a sétima coisa que Deus abomina é o quê? Aquele que promove divisão. Por que Miriam? Porque quando a nuvem desce e fala: alguém tem se corrompido contra ti, chama lá Arão e chama Miriam. Aí quando Deus ali cara a cara aparece diante deles, Deus ele fica irado, dá um culto de doutrina. Eu não falo com Moisés como falo com os profetas lá fora, por figura e visões não. Eu falo com ele como um amigo fala com o seu amigo, cara a cara. Aí a Bíblia diz que a nuvem sai e Miriam é leprosa. Então quem começou a fofocada toda? Miriam era do ministério. Então erros todos não tem. Não tem jeito.
Josué teve essa falha. Aí vamos lá em Êxodo 17, está Josué guerreando, pelejando, Moisés esticando a mão, Arão e Ur lá em cima ajudando. Quando vê que as mãos do líder pesam, pega na mão do teu líder, obreiro, dizima em nome de Jesus. Você está assistindo muito YouTube, TikTok, esses hereges dizendo que não tem que dizimar, que não tem que... Vai na ideia deles mesmo, a vida vai de água abaixo. Quem tem o Espírito Santo sabe o que tem que fazer. Jesus disse, Ele vos ensinará tudo. Não fecha teu coração não, que a gente morre, não leva a nada. No leito lá, você lá, vai só gemer. Vai ficar com um monte de troço enfiado na tua veia lá. Tu não vai lembrar de nada. Só vai querer lembrar de querer sair dali. Para que eu não sei. Então não erra para depois ir não. Seja obediente a Deus. Está me amaldiçoando, bispo? Não, estou pregando a verdade. A maioria dos crentes que vai por leito é conserto de Deus na terra. E se não for, é porque Deus quer fazer algo muito grande na tua vida. Eu fui atropelado, eu tinha 17 anos. Se eu te mostrar como que é minha coluna vertebral, tu fala assim, não era para tu estar em pé, porque ela é assim, ó. Tá vendo? Minha coluna, os fios estão dentro dela, está torto, um S. O médico da reimagem, aqui do centro da cidade, ele falou para mim assim, cara, não era para tu estar andando. Quando você, eu falei como é que foi, bateu na minha mão, essa mão é quebrada. Não tem os carocinhos daqui não, tá vendo? É afundado, que isso aqui bateu no baú, aí eu rodei e caí sentado. A minha coluna travou para trás assim, ó. Ficou ruim. Eu levantei na hora. Aí depois de muitos anos eu fui no médico, o médico, pô rapaz, você não pode nem mexer mais de 1000 fios aí, milhões aí de fio, terminações nervosas. Você deve sentir dores em parte de corpo diferente. Falei, sinto, braço, é porque está trabalhando errado. Não mexe nisso não, e não era nem para o senhor estar andando não. O senhor pratica esporte, ele mandou eu andar assim com os braços abertos, ele viu minha coordenação motora, ele, cara, sua coordenação motora está impecável, então um milagre. Depois discutei de novo pelo médico profissional da reimagem, que eu bati uma chapa, não quiseram me aposentar. Isso não é milagre, isso não é novidade para ninguém, que o INSS não quer aposentar, né? A mulher falou que eu estou muito saudável, eu não posso varrer. Hoje eu estou mais leve, eu faço dieta para ficar mais leve, mas eu não aguento com a perna. Se eu pegar a vassoura e der 5, 6 varridas, aí já dói aqui. Eu não consigo ficar em pé muito tempo. Por quê? Porque a minha coluna é torta e o INSS não quis me dar o BPC Loas, porque eu sou saudável. Mas eu sei, minha esposa, ela levou, foram 10 negações, a gente rodou o Rio de Janeiro. Depois de muito tempo ela recebeu, depois foi acometida com câncer, não durou 2 anos, ela faleceu, nem aproveitou muito, tadinha, Deus a tenha. Então, irmão, o negócio é sério. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos obedecer a Deus. Amém? Não faça nada sem a direção de Deus, não faça nada. Senão é só ai e ui. E Josué estava ali, foi guerreiro, guerreou. E lá em Números, no capítulo 27, se não me falha a memória, você vai ver a consagração. Aí vai entrar aqui a frase. Eu não comecei a pregar não, só estou contando a história de Josué. Deus anima Josué, porque vai falar, ele, meu servo, é morto. Josué, ele tinha um relacionamento muito forte com Moisés. Com certeza que ele estava entristecido, como eu fiquei muito entristecido quando minha esposa faleceu. Depois aqui na obra que eu senti mais ainda. Hoje, graças a Deus, eu peço a Deus para me recuperar. Amém? Que toda hora eu estava chorando, estava me incomodando. Eu falei, não, Deus, eu não posso ficar chorando. Eu a amo, eu vou morrer amando ela. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo a minha esposa ainda demais, muito vivo no meu coração. Então eu falava, já começava a chorar, não, Deus, eu tenho que continuar a obra. Eu preciso da tua presença, me ajuda. Eu sei que não é fácil para mim e não é fácil para você, mas
Temos que perseverar. Aí aqui Josué estava triste, irmão. Aí ele foi consagrado. Aí Deus vai dizer assim: Moisés, você vai morrer. Pega um homem que há espírito. Lê lá Números 27, se não me falha a memória. É Números capítulo 27, versículo 12 em diante. Louvar, tem toda a instrução aqui, ó. Aí, ó, no capítulo 27, 16. O Senhor Deus dos espíritos, de toda a carne. Os espíritos aqui é minúsculo. Está falando do espírito de vida, de toda a carne. Ponha um homem sobre esta congregação, diante deles, que ele saia, diante faça sair, e faça entrar diante da congregação, e não seja como ovelhas que não têm pastor. A preocupação de Deus, de colocar alguém na frente. Louvado seja, não põe um homem sobre esta congregação, Deus dos espíritos de toda a carne. Então tinha que ser um homem de caráter, um homem de responsabilidade, um homem de guerra. Aí no 18 ele vai confirmar. Então disse o Senhor: toma para ti Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e o põe sobre a mão dele. Aí aqui o Espírito está maiúsculo. Aqui o Espírito é o quê? O Espírito de Deus, um homem determinado, um homem que vai ser guiado por Deus, em que é Espírito, em que é um bom testemunho, em que é um caráter, para guiar o povo. Tinha que ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um homem de caráter, de responsabilidade. Aí o que vai acontecer? Vai chamar toda a congregação. Eleazar, filho de Arão, que Arão era morto já, Miriam era morta. Só faltava Moisés. Então esse homem vai chamar toda a congregação e já vai consagrar ele. Aí vai chegar aqui, Deus vai animar ele. Ó, aí passa o Jordão. Mas para você passar o Jordão, atingir teu objetivo, tem que ter obediência. Aí vai dar instrução: ó, não se aparte a tua boca do livro da lei. Antes medita nele dia e noite, e tenha cuidado de fazer com tudo conforme está escrito nele. Louvado seja o nome do Senhor. O fogo da lei do Senhor. Às vezes o povo que é fogo pensa que é mistério, que é corim, que é rodar. Não, o fogo da lei é palavra, irmão. É o fogo da lei do Senhor. A palavra de Deus é o próprio fogo. Então, quando você vê aí algum teólogo desses sem noção, os pastores aí que aparecem do nada, falando da palavra, não, que está errado isso aqui, não, porque isso não é assim, não, isso está errado, irmão. Eles não estão falando isso contra mim, contra você. Eles estão indo contra o fogo da lei de Deus. E Deus que vai tratar os falsos líderes, os falsos mestres. Esses que ficam zombando. Ah, o mistério de Deus, que não sei o que isso é sensacionalismo. Eles não têm. Eles não acham. Só taca a pedra. Que ministério é esse? Só a malequita em cima do altar, querendo destruir Israel. O povo que marcha, que dá lugar, eles estão marchando, pastor. Você que taca a pedra aí, você que acha que é o bambambam, que é formado, tu é teólogo, tu não é pastor. Teologia faz teólogo. Agora, se for chamado de Deus, aí sim tu é pastor. Vai para a internet para brigar e vai para debate. Pastores, em nome de Jesus, para com isso. Vai para debate com pessoas que nem crentes são. Vai com incrédulo, vai com afeminado. Para quê? Está perdendo tempo, terra. Eles já são afeminados. A mulher gosta da mulher, o homem gosta do homem. Tu vai fazer o que lá? Vai ficar ouvindo eles gritar contigo, te xingar. Pode até te fazer mal lá fora. Porque eles não querem Deus, não são todos. Eu conheço um casal de mulheres que querem voltar para a presença de Deus. Eu prego para afeminar. Tanto homem como mulher com mulher. Eu prego para eles também. Eu não tenho problema de parar e conversar com uma pessoa que é gay no meio da rua. Tanto que eu faço isso até hoje. Eu prego a verdade. Mas não é pregar também esculachando. Tem pastor que só falta pegar uma madeira e dar, não.
Eles precisam de Deus, nós não somos melhor que eles, não. Eu não estou aqui, quer ganhar like. Não estou aqui, não preciso disso não, querido. Estou falando que tem líderes e líderes. Tem uns que se acham demais, taca a pedra num montão de gente, taca a pedra no ministério e acha que Deus está contigo não, terra. Se você não tem, respeita quem tem, cala a tua boquinha. Vai pregar a palavra na internet. E vai para debate, vai para não sei o quê. E esse negócio de podcast, para mim, com todo respeito, é uma vergonha. Se não for para falar sobre a palavra de Deus, deixar um versículo, é perda de tempo, irmão. Perda de tempo. Vai entrar com pessoas que não tem nada a ver, que nem crente é, que nem acredita em Deus. Isso é perda de tempo, vai se estressar. Se tu tiver uma pressão alta, tu pode infartar lá. Vigia, terra. Para mim, esses podcasts aí de debate, para mim, não presta para nada. E se me chamar um dia, eu nem vou. Agora, me convida para ir para uma rádio para pregar, me deixar lá no telefone para orar pelo povo, né? Que tem gente que liga para a rádio, poxa, deixa uma palavra, um louvor para mim, eu vou amar, irmão. Agora, me chamar para debate, você nunca vai ver minha cara nesses debates. Porque eu acho errado, hein? Se você vai para pregar o fogo da lei do Senhor, como está em Deuteronômio 4,36, nós vamos falar de Bíblia, nós vamos glorificar Deus junto. Ainda que eu não tenha o conhecimento que você tem do hebraico, do grego, do latim, ainda que eu não domine essas línguas, eu conheço alguma coisa, a gente vai conversar, eu vou aprender, tu vai aprender comigo, nós vamos ler a Bíblia junto, vamos esclarecer teologia, a concordância. Beleza. Agora, fora isso, às vezes eu vejo até em debate de rádios, irmão. Eu desligo. Os pastores na mesa começam a perder a linha. Isso é muito feio para o reino de Deus, irmão. Promovendo escândalo. Vai para pregar, irmão. Esses debates aí também, para mim, não presta para nada, irmão. É mais vale. Vou lá na rádio, lá vou passar um estudo de Deus, um estudo com o Espírito Santo. Deus falou para Moisés, para Josué, através de Moisés, aí Deus vai dizer aqui, para Josué, não se aparte a tua boca. Aí, para encerrar, Josué capítulo 9, ele foi instruído, foi um homem que andou com Moisés, mas no capítulo 9 vai vir um erro crasso dele. Os gibeonitas enganam Josué, que faz aliança com eles. Vieram com astúcia, né? Misericórdia. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que davam daqui do Jordão, nas montanhas e nas campinas e toda a costa, o grande mar, em frente ao Líbano, os heteus, amorreu e vai, se ajuntaram eles em comum acordo para pelejar contra Josué e Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo Josué, o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram também de astúcia. O que é astúcia? Habilidade de enganar. Pode ser também habilidade. Tu vê, eles viram que Josué, com Deus, com a direção de Deus, destruiu Ai e Jericó. Os inimigos ficaram sabendo. A gente tem que fazer aliança com ele. Aí enganaram. Um homem que Deus chamou, tu leu comigo lá em Números 27, um homem que há espírito. Primeiro está lá escrito em cima, no livro de Números por Moisés, Deus dos espíritos de toda a carne. Deus que deu a vida. Aí Deus vai chamar um homem que tem um espírito, um homem que tem espírito. Josué. Josué não chegou aqui à toa. Com toda a experiência dele, ele foi enganado. E às vezes nós somos enganados. Acontece, os gibeonitas estão aí. Vamos buscar o texto para finalizar. Reminou-se de prominência. Usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos, odres de vinho velho, roto e remendado. E nos seus pés sapato velho remendado, veste velha sobre si. E todo o pão que trazia pelo caminho era bolorento, cheio daqueles negócios verde, preto. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal, e lhe disseram a ele, homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazer agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam os aveus,
porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse Josué: quem sois vós e de onde vem? E responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto vimos a tua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez os reis dos amorreus. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores de nossa terra falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho. Nosso pão que tomamos quente, a provisão dia que saímos para vir a vós. Eis aqui agora, seco e velho. Verso 14. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão, não pediram conselho à boca do Senhor, e Josué fez com eles um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação juraram. Então, e sucedeu que ao fim de 3 dias depois de fazer concerto com ele, ouviram que eram vizinhos, ficaram sabendo, e que moravam no meio deles, porque a partir dos filhos de Israel chegaram às suas cidades no 3º dia, em suas cidades em Gibeão, Sefira e Beerote, Kiriat-Jearim, e os filhos de Israel não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava com os príncipes. Então todos os príncipes disseram à congregação: nós juramos pelo Senhor teu Deus, pelo que não podemos tocar. Verso 23. Então respondeu Josué e disseram: porque com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés seu servo, que vós desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossa vida, por causa de vós, por isso fizemos assim. Eis que agora estamos nas tuas mãos. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não mataram. E naqueles dias Josué deu rachadores de lenho, como rachadores de lenho, tiradores de água para a congregação e para o Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolheste. Louvado seja o nome do Senhor. Muito forte isso. Deuteronômio 29:11. E vossos meninos e mulheres e estrangeiros estão no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o atirador de água. Olha isso aqui. Deus faz um concerto com o povo. Deuteronômio 29:10. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, oficiais e todo homem de Israel. Vossos meninos e vossas mulheres estrangeiros estão no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador de água, para que entre no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus faz. Então você vê que Deus já vinha orientando um concerto com o povo. Porém, ali, naquela questão de Josué, eles enganaram e ficaram como rachadores de lenha. E está na lei. Para que eles fossem abençoados, eles tinham que ter uma aliança. E fizeram, para o bem deles. Aí, tu viu lá comigo que Josué não consultou. Eu ia começar a pregar agora, mas vai levar muito tempo se eu entrar. Vai demorar muito. Remanto de calamaio. Porque nós temos que ter cuidado com a aliança que fazemos. Não podemos fazer alianças sem Deus falar alguma coisa, irmão. Tem pessoas que abrem a Bíblia para tirar um versículo. Eu fazia isso quando era novo convertido, nada contra quem faz. Mas hoje eu prefiro quando Deus fala comigo, ou quando eu menos espero ele se manifesta. Usa alguém na internet, na rua, estou lavando o carro, Deus usa alguém. Até crente desviado, Deus usa para mim.
pela misericórdia. Então, não devemos tomar atitude. Tem pessoas que têm a vida enrolada porque não consulta Deus. Não consulta. Acha que é só vitória, não, irmão. Eu não dou um passo, eu não faço nada se Deus não falar comigo. Quanta vontade eu tenho de ir embora daqui? Muita. Que ficar nessa casa para mim está sendo uma tortura. Tudo eu lembro da minha esposa. Mas hoje eu cheguei tranquilo. Hoje eu estou melhor. Feminace, sou de prominência, que é muita oração. Deus me ajuda, tira um pouco. Eu sinto muito, então qualquer coisa eu já chorava. Então, hoje eu não chorei, incrível. Incrível não, é a mão de Deus na minha vida, orando de madrugada. Voltei a orar de madrugada, eu tinha parado. Eu só não peguei na Bíblia ainda porque eu estou cansado. Mas eu vou tirar tempo sim para ler a palavra do Senhor. Porque nós precisamos desse alimento. E até então rever passagens, senão a gente esquece. E eu gosto de pregar. Amo pregar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado, irmão, com as alianças que nós fazemos. Não podemos fazer aliança com pessoas que não têm compromisso com Deus. Irmão. Não faça aliança com ímpio, a quem o Senhor aborrece. Eu vou falar desse livro, porque o Espírito Santo me deu no começo, quando eu li Josué e Deuteronômio. Livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 19. Josafá fez uma aliança no capítulo 18 com Acabe, pai Ramote e Gileade. 2 Crônicas, capítulo 19, o filho do vidente Anani vai repreender Josafá. Vai começar no versículo 2 ou 1. Tens tu que fazer aliança com o ímpio, aquele que eu aborreço? E Deus vai trazer uma penalidade sobre Josafá, no de Deus, rei de Judá. Só que também não pediu orientação a Deus, o cara simplesmente foi fazer aliança com quem não era para fazer. Acabe, casado com Jezabel, o cara foi lá. Eles eram divididos, tinham suas indiferenças, mas politicamente eles eram unidos, porque comercializavam coisas. Mas não pode fazer nada sem a direção de Deus. Não pode tomar atitude precipitada. Josué se precipitou. Caiu na falácia. Cuidado, hein? Eu falo com Deus, Senhor, hoje pode chegar aqui um apóstolo, bispo, pastor de 300 anos de ministério. Eu não sabe dando oportunidade mais não. Eu tive tanta decepção aqui, que meu coração chegou a doer. E Deus revelar mesmo assim profundo, de pessoas que saíram, famílias inteiras, e estão por aí rebeliadas, de nem ter a hombridade de vir aqui e dizer por que saiu. Pessoas que você abraçou, que você deu tudo, e simplesmente, famílias inteiras, não foi uma só não, teve mais. Até o dia de hoje, entraram como Amalequita e saíram como Saduceu. Irmão, e não é só aqui não, tem muitas congregações aí. Aí você pega o cabra, você vai lá, ajuda, ora, dá oportunidade, deixa usar, as coisas dos utensílios, tudo consagrado do seu povo, e vem sem temor de Deus, te afronta. Um povo sem temor de Deus, ele está por aí, irmão, achando que está abalando. Estão por aí. Louvado seja o nome do Senhor. Sem a direção de Deus, irmão, que loucura. Como é que você sai da tua igreja e não vai falar com o teu líder? Deus está falando com você que está desviado aí. Porque não tem congregação. Tem sim. Você que não tem o caráter suficiente para ir lá falar com o teu pastor, por que você saiu de lá? Não pede um gabinete, está fraco, irmão. Conversa com o teu líder. Mas o meu líder aprontou comigo, conversa com o outro. Ora a Deus, vai ficar sem orar, vai ficar sem congregar, vai entrar aí, nesses desigrejados, vai ficar na internet, dizimando pela internet. Deus não está nesse negócio não, terra. Na Batacobe, da Araçarabia. Agora é tecnologia, agora é o diabo que está querendo te levar para o inferno, querido.
Vigia, você precisa sim congregar. O Brasil ainda não é proibido pregar o evangelho. Eu estou aqui na internet hoje, amanhã podem fazer uma lei e acabar com isso. Acabar com os aplicativos de internet. Pode até deixar, mas não pode pregar. E aí? Eles bloquear, botar e eles mesmo cancelar. Hoje ainda pode, mas um dia isso vai chegar no Brasil. E está repreendido, estou repreendido. Você está desviado e eu estou repreendido. Um dia essa perseguição vai chegar aqui. Um dia vai acabar essa paz. Então. Ainda você está ouvindo quantos encarcerados estão lá agora, graças à internet, que é uma porta que Deus abriu para o evangelho da paz chegar lá. Terra. Tá, agora deve ter alguém lá, olhando lá o bispo Ademir falando. Deus vai te tirar daí, irmão. Aceita Jesus mesmo, fica firme, procura uma igreja onde o Espírito Santo do Senhor habita. Não vai um negócio bonitão, não. Deus está nas coisas simples. Não estou dizendo que não tenha, amém? Não tem nada contra a igreja grande, não. Cada um sou cada um. Eu mesmo preguei numa igreja grande que eu falo para Deus, não me leva lá nunca mais. De novo, não. É muita soberba, irmão. O povo tudo manipulado pelo líder da igreja, onde eu fui. O povo não dá glória não. O pastor pegava o microfone e o povo faltava voar. Chegou na hora do bispo pregar, o povo calado, segurando o mistério. Eu vi. Deu um colinho de fogo lá, eu cantei. Deu querendo movimentar as irmãs da mesa. As irmãs se seguraram. Balançaram, mas não deu lugar para o varão. O pastor se levantou, pegou a mão no microfone. As mulheres começaram a rodar. Tudo manipulado, negócio estranho. Falei, Deus nunca mais me traz aqui. Só se o Senhor quiser que eu volte em Samaria. Eu prefiro pregar dentro de uma comunidade. A bala pode estar comendo, mas eu sei que Deus está comigo. E peça a direção a Deus, irmão. Não faça aliança. Cuidado com os falsos líderes. Tem pessoas que falam que é teu amigo. Tem pessoas que falam que vai te ajudar. Te ajuda nada, irmão. Te ajuda nada. E não sou eu que prego isso não. Tem muito líder aí também sofrido. Você ajudou uma vida inteira, você fez chão, mas ninguém te respeita. Porque não aceita o padrão bíblico como vida. Não aceita. Muito líder não aceita isso aqui, ó. Uma vida santa separada. Mulher respeitar marido respeitar a mulher. Se desonram em cima do altar. Dão punhada no meio da congregação, brigam o tempo todo. Aí você prega para abençoar o casamento do líder. O líder vive brigando com a mulher vive, chama atenção na frente dos outros, não tem respeito um com o outro. Muito casal aí, irmão, de pastores que vivem brigando. Vai ensinar o quê? Mas o povo está indo, é por causa do povo que a obra está sendo feita. A paz do Senhor, meu irmão. É por causa do povo. Porque se fosse por causa do caráter deles, a igreja já tinha fechado. Então é onde eles se enganam. Não faça como Josué no capítulo 9. Josué era homem de Deus. Josafá também. Mas por não consultar a Deus, a prova veio. Remanto de prominar sandarábia. Elebaragaço dianto rébia nácia. Elevassuri de prominacanto, reminaço dianto de prominassúria, temianácia canto levará, remanto de calabandassuri de prominacé, alabandassube de comida sábia, aleluia. Prega a verdade na tua congregação, irmão. Não fique esperando aplauso de ninguém, não. Prega a verdade, abre a tua boca. Quanto líder que briga dentro de casa e tu não sabe, tem uma vida de oração, não é para falar mal deles não, é para pregar o que a Bíblia diz. Um homem tem que respeitar a esposa tem que respeitar o homem. Aí carrega um monte de guerra para cima do altar, a igreja perde, irmão. E ninguém que está ali embaixo e obreiro vai levar a obra não, porque o negócio é com o casal. Pessoa, se eu tivesse vivido uma vida de desgraça com a minha esposa, de ciumeira, briga, isso aqui tinha fechado, irmão. Você acha que quem combate contra Deus fica de pé? Não vai não. Não vai não, que o doutor Gamaliel fala em Atos. Vou fechar aqui essa mensagem. Direção de Deus, irmão.
Elemanto, Abaraçarábia. Um dia João, Tiago pregando, os apóstolos fazendo a obra, os fariseus vão agarrar eles, porque eles tinham sido exortados para não pregar mais no nome de Jesus, e eles vão querer bater neles com vara. Os fariseus não batiam, porque eles estavam sob o poder de Roma, então eles davam varada nas costas dos homens. Só que quando o doutor Gamaliel vê, peraí, bota eles para fora do conselho, que eu vou dar uma palavra para vocês. Aí o que vai acontecer? Gamaliel vai abrir a boca. Vocês lembram de Judas, o Galileu, que se levantou com 400 homens achando ser alguma figura? Este foi reduzido a nada, e os 400 com ele foram dispersos. E Teudas também se levantou com 400 homens, achando fazer uma grande popularidade. Este pereceu, morreu. E os 400 foram reduzidos a nada. Aí Gamaliel vai falar em defesa de Tiago e João. Se não falha a memória. Se essa obra que eles estão fazendo não for de Deus, vai se desfazer. Agora, se essa obra for de Deus, cuidado, para não se achar combatendo contra Deus. Até doutor Gamaliel, que era fariseu, um dos mestres, que era o doutor da lei, estava orientando outros que diziam ser, para não tocar nos homens, porque se não fosse, ia se acabar. Eu e você não precisa ficar degladiando com ninguém. Porque aquele pastor não é de Deus, aquela irmã, isso não cabe a nós. A nós só cabe adorar. Claro, tem coisas que são gritantes. O joio e o trigo, quando estão na sua idade mais nova, aparece, né? É igualzinho. Mas quando cresce, o joio fica gritante. E o tremendo é que as sementes que dá no joio não presta para nada. Deus, ele fez uma planta que não servisse para nada, só para lançar no fogo, para personificar a vida do joio no meio da igreja. O trigo, ele fica seco, bonito. Eu tenho lá dentro o trigo original. Fica bonito, seca, aí para, ali vai sair o trigo, das bolinhas vai fazer o trigo. Agora o joio fica gritante, você vê o erro do povo. Quando Deus está contigo, terra, pode se levantar contra a tua vida. Vai dar tudo errado para eles e vai dar tudo certo para você. Agora, se você se misturar com o joio, a Bíblia diz que o joio, sorrateiramente, ele vai se entrelaçando na raiz do trigo. Para quê? Se tentar puxar ele, o trigo sai junto. Só que tem os especialistas que Deus diz nessa parábola, no Evangelho de Mateus, se me falha a memória, que tem um especialista que sabe separar. E naquele grande dia, eles vão ser atados em molhos grandes, vão ser lançados nas trevas exteriores ou no fogo. E o trigo será o celeiro do Senhor. O que é que nós somos, irmão? O trigo é prudente. O trigo, ele não toma atitude sem Deus falar com ele. Amém, meu irmão? Deixa eu parar por aqui. Amém? Que falar sobre direção de Deus, aqui a gente vai embora. Nós não estamos lutando pela prata e pelo ouro. Nós estamos correndo atrás de um prêmio, não com os corredores, que até o modo, diz o apóstolo Paulo, eles alcançam. Nós estamos correndo atrás de uma coroa incorruptível. E nós vamos alcançar em nome de Jesus. Eu vou orar por você, você vai orar por mim, juntos vamos chegar à cidade santa. Jesus está voltando. Não faça nada sem a direção de Deus. Não taca a pedra no teu líder, não taca a pedra nas irmãs, não fique em fofoca, não fique enfiado, mas eu sai fora dessas coisas. Foge de dinheiro. Eu quero. Irmão,
Basta cada dia, vive um dia de cada vez. Basta cada dia o teu mal. Vive um dia de cada vez. Tá com dívida? Tô. Eu também tô. Mas um dia de cada vez a gente vai pagando, vai trabalhando. Tô sem emprego, dobra o joelho na tua casa. Você está pedindo lá teu pastor para Deus abrir as portas. Poxa, bispo, já tem um tempo que não abre. Sabe por quê? Porque ele quer que você, alabaragaçu de prominar a sábia terra. Sabe por que a porta não abriu? Porque é você que tem que dobrar teu joelho. Deus quer intimidade, Deus quer relacionamento. É você que Deus quer ver de joelho, de madrugada, de manhã, de tarde. Às vezes você não consegue acordar de madrugada. Você pode fazer uns experimentos com Deus. Rebinu me dá, se elevará, sarábia. Eu prego muito sobre intimidade com Deus, irmão. Fala com Deus, eu não consigo acordar de madrugada. O senhor pode me acordar? 3 horas da manhã, Senhor. Me acorda. Eu vou orar e o senhor vai abrir a porta. Profetiza a tua boca de Deus na terra. Você não precisa ser missionária, diaconisa, pastora, bispo ou apóstola. Não precisa ser evangelista, não. Seja você imagem e semelhança. O Espírito Santo de Deus habita em você. Deus não abriu ainda porque não ouviu a tua voz no meio da madrugada, no meio da tarde. Cria relacionamento. Quando tu dobrar o joelho, falar: Deus, aquele bispo lá da igreja missionária falou que o senhor quer que eu falo? Então eu vou falar, mas corta para mim. Liberta meu filho. Começa a botar propósito de Deus na tua vida. Deus, ele ama quem tem relacionamento com ele. Deus ama crente que é fanático. E bispo, fanático como? De ler Bíblia, de orar, não é de ficar. Tem gente aí que só o sangue, perturba mesmo. Mas não é isso que eu quero falar. Quero falar de relacionamento e oração e palavra. Tenha comunhão você. E Deus vai abrir as portas, vai salvar, vai curar, vai trocar teu fogão, vai trocar tua geladeira, te tira até do barro, tá violento, Deus me leva para um lugar marcado, onde Deus vai ouvir e na hora certa a bênção vai ser grande. E amizades, não se preocupa, Deus é estrategista em trazer o trigo também para a tua vida. Olha, Deus, ó, tem pessoas assim, 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 Senhor, essas pessoas me tiram do sério, afasta de mim. Ele vai afastar. Que isso, bispo? Mas a gente não tem que amar o próximo. Isso quer dizer que você não ama? Você só tem que ter paz na tua vida e andar com quem é trigo, irmão. Joio e trigo não anda. Qual a comunhão da treva com a luz? Tem crente que é treva, está convencido, não está convertido. Cria relacionamento com ele. Cria. Hora de madrugada, hora de tarde. Deus abre as portas. Deus abençoa lá a igreja do bispo lá. O bispo quer pintar a igreja de azul e branco, botar ar-condicionado, quer pintar a janela, a porta. O bispo quer botar um ar-condicionado, botar outro ventilador. O bispo precisa também, Senhor, de dinheiro lá para pagar as dívidas dele. Ele vive pela fé. Ora pela minha vida, eu oro pela tua vida e Deus vai abençoar nós dois. Não é que eu não oro, eu oro também, eu só estou dando exemplos. Quando você levanta a tua mão para abençoar, Deus, ele honra a tua fé. Porque o evangelho é mais fazer para os outros do que para nós mesmos. Amém, mesmo? Então, ora a Deus, cria relacionamento. O apóstolo Pedro, ele ensina em Atos 6, versículo 4. Nós perseveraremos no ministério da palavra e da oração. Isso não é só para líder, não. Isso é para todo servo de Deus. Toda serva de Deus, meditar e orar, meditar e orar. Pô, você fica poderoso na palavra, cada revelação uma mais quente que a outra. Deus te deu nos versículos, ó, o dom da sabedoria da palavra desperta, tu começa a pregar, Deus vai te levando, vai quando você vê, tem gente chorando, Deus tocou no coração, Deus começa a te usar na revelação, na palavra, aí outro já aceita Jesus aqui, o capeta já cai ali, tua casa está sendo abençoada, tua filha volta, teu filho lá atrás, teu marido volta se ele saiu, larga lá o troço ruim, terra. Troço ruim, não estou falando amante não, estou falando diabo mesmo.
Amém? Então, coloca a fé em ação. Não faça nada sem a direção de Deus. Josué era homem de Deus, separado, foi escolhido, cheio do Espírito Santo, mas uma falta de vigilância fez a aliança com os gibeonitas. Não faça aliança com os gibeonitas. Amém? Cuidado, cuidado. Estão por aí se disfarçando. Busca intimidade para acontecer igual aconteceu com Aías, o silonita. A mulher de Jeroboão se disfarçou, vai lá, se disfarça e vê o que vai acontecer com o menino. Deus já tinha cantado a pedra. Olha aí a aliança. A mulher de mentira com o marido, né, era filho de Acabe e ele, Jeroboão, não, perdão. Ali era Jorão, não sei se era Jorão ou Jeroboão. Acho que era Jorão, filho de Acabe, acho que é isso mesmo. Mandou a mulher se disfarçar para ir falar com o profeta Aías. O filho estava doente. Ela entrou na ideia do marido. Olha, meu Deus do céu, eu quero terminar. Mulheres, se teu marido mentir, deixa ele mentir sozinho. Não fala que eu estou aqui não. Ou mulher, não manda teu marido mentir dizendo que você não está em casa não. Ou filho, não faça isso. Não dê legalidade ou brechas para o diabo entrar. Ela se disfarçou. Quando ela bota os pés na porta, aí as diga, entra, mulher de Jeroboão. Deus já tinha cantado a pedra no ouvido dele. Aí Deus exorta ela, ainda fala assim, quando você chegar lá, o filho vai morrer. Eterno, o negócio é forte. O garoto já estava doente, chegou lá, morreu. É isso que acontece com quem quer viver no meio do engano. Morre, ou fisicamente, ou espiritualmente. Porque Deus é amor, como está escrito no livro dos Hebreus, e no Antigo Concerto, mas também é fogo consumidor. Com Deus não se brinca. Não finja ser crente, de verdade, ou cristão, como você quiser. Seja fiel a Deus, amém? Cuidado com a direção que você está tomando. Cuidado com as amizades que você pensa que a amizade não é. Só glorifica. Pede para Deus te afastar desse povo. Cria intimidade e relacionamento com Deus. Pai eterno, Rei da glória, alabando de Prominaraçai, obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Se eu fosse continuar aqui há muito tempo ainda, porque pregar a tua palavra para mim é a coisa mais magna na terra. Nada se compara à tua presença na vida de alguém. Abençoa a Josiane e todos quantos vão ver essa live, outras nações do mundo, vai levar a estados do Brasil. Pai, onde chegar, Pai, essa mensagem vem haver conversão em cima do altar, principalmente porque está escrito na segunda epístola de Pedro, é tempo que a correção comece do altar até a porta do tabernáculo. É tempo. Desperta os falsos mestres, falsos líderes, falso pastor, pastora, apóstolos, apóstolas, homens e mulheres que só ministram o dinheiro e a prosperidade material. E na verdade, o que é mais importante é estar em obediência com a tua palavra, contigo. Aqueles que têm pastores se submeter às lideranças constituídas, mas que seja debaixo da tua mão, debaixo da tua presença. Abençoa, Pai, todos os falsos líderes. Abre os olhos deles. Repreenda esse espírito de raposa. Repreenda, Mandarábia, essa mentira, essa briga do marido com a esposa em casa. Pai, converte para os líderes que não são convertidos, são convencidos, que não abençoa, Pai, a sua esposa, mas antes faz menção do nome de outras mulheres na igreja, menos da esposa dele. Ajuda os maridos a amar mais as esposas também a respeitar e amar seus maridos, os seus filhos honrar pai e mãe. Tem misericórdia, teu Espírito está falando muito em marido e mulher que não se respeita, que venha a haver um respeito mútuo em toda a terra, Pai, nos casais, seja cristão, seja não cristão, que haja paz, que haja misericórdia, e aqueles que estão se desviados, que tornem, e aqueles que não são, sejam, Senhor,
servos do Senhor um dia, enquanto o Senhor não volta, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe tua vida. Ore pelo bispo Ademir Santiago. Estou melhor, graças a Deus. Amém? Relevaço de Calamaia. Talvez você não saiba, minha esposa faleceu no dia 14 de julho. Ela fez 55 anos no dia 9. Faleceu no dia 14 pelo câncer. Faleceu dormindo. Da forma que eu pedi a Deus, eu já sabia. Deus tinha me dado em sonho. Já tinha usado alguns vasos meses atrás, antes de ela morrer. Amém? Que ela não ficaria, não seria curada por Deus. Louvado seja Deus. E eu ali orando ainda. Enquanto tinha vida, eu estava orando. Louvado seja Deus, para Deus curar ela. Que ela faz muita falta aqui. Mas que eu também tinha que entender que o tempo dela acabou. E o meu continuou. E eu pedi muito a Deus para limpar as lágrimas dos meus olhos. Ainda que não seja a Jerusalém adornada, meu Deus, não deixa eu ficar chorando não. Eu sinto falta dela, aqui dentro queima. Eu sinto muita falta. Mas eu não posso ficar chorando. Eu preciso que o Senhor use a minha vida para edificar outras vidas. E ensinar os maridos a amar mais a sua esposa. Honrar mais a esposa. Não só, Pai, no início. Eu oro assim, né? Porque o relacionamento, ele é um negócio muito lindo, irmão. Quando é mantido o primeiro amor do relacionamento. É simples, mas eu sei que não é tão simples assim. É simples. É manter o primeiro contato. O marido conhece a esposa, é mais jovem, obviamente, 40 anos, 30, conheceu. Leva para sair, dá presente. Com o tempo de casado, isso cai. Uns entram a briga, outros muita inveja, ciúme. E isso não pode acontecer. Se acontecer no começo, tem que ser resolvido no começo. Não pode deixar o troço se arrastar. O mal tem que ser contido com palavras, com diálogo. E foi isso que eu fiz quando eu conheci minha esposa. Eu contei minhas falhas, meus acertos. Ela contou os dela. Com o tempo ela foi falando mais. E assim a gente vivia em paz, irmão. 8 anos de vitória. Amém? Tivemos poucos percalços, até ela doentinha, né? Eu tive um probleminha, mas houve pedido de perdão. Porque casal é assim, irmão. A gente tem problema, mas conserta. E hoje ela dorme no Senhor. Deus me deu um sonho lindo com ela. Eu sei que ela está na glória eterna, porque Deus me levou lá. Tem 2 dias que Deus me levou lá. Eu dei um abraço nela e dei um beijo nela. Você acredita nisso, irmão? Aleluia. Eu conversei com a minha esposa na eternidade. Falei, Deus, tu é muito lindo, obrigado. Eu senti o calor do corpo da minha esposa, a alegria quando ela me viu. E ela ainda falou algo tremendo. Eu não ia falar isso não. Isso é muito particular, mas já falei, já era. Eu sei que uns vão escarnecer, dizer que eu estou louco, mas eu não estou nem aí. Engraçado que na noite que eu sonhei, foi dia de semana, eu voltei a orar de madrugada, e eu falei com Deus aqui que eu queria conversar com a minha esposa como eu conversei com a minha mãe, depois de morta. Minha mãe me deu um abraço também. E eu falei assim, Deus, a última vez que ela tocou no meu rosto, ela pediu para me deixar a barba crescer. Ela tocou aqui e eu falei, eu vou deixar por causa dela. Ela gosta, que a gente tinha tido um atrito, eu tirei a barba. Eu só uso barba por causa dela. Aí eu tirei com raiva na época e pedi perdão a Deus. Aí deixei crescer de novo. Aí ela no leito, amor, poxa, fiquei muito triste, chorei, falei, não vou deixar crescer. Ela botou a mãozinha dela desse lado aqui. Aí fez assim, aí ela foi perdendo a força, né? Com o tempo ela não conseguia mexer muito os braços. Enfim, né? Aí eu tive esse sonho lindo com ela, dei um abraço nela, um beijo nela. Eu senti o calor do corpo dela quando ela me abraçava, a alegria dela quando ela me via, né, aqui em casa, né? E assim, para mim foi muito bom isso. Me curou também, né? Louvado seja o nome do Senhor.
Relevar sub, diploma em Araçai. Então ela conversou comigo e ela falou assim, ela me deu um beijo, me abraçou, sorrindo, linda como ela era. E ela né, que ela não mudou nada, continua bonita na eternidade, linda, seu anjo lindo, de adoradora, era levita. Ela vai ter um lugar melhor que o meu, porque eu sou pregador, ela tem CD gravado, os CDs dela tá tudo aqui. Tem 7 CDs dela ali, eu acho, 8. Louvado seja Deus que ela deixou, ela nem colocou a autoria dela, né? Ela nem colocou. Aí eu falei para Deus que eu vou cantar, eu vou ensaiar os louvores dela para cantar e vou registrar no meu nome. Louvado seja Deus, e não é dela, né? Mas como ficou de herança para mim, isso é uma das maior herança que ela deixou para mim, foi os louvores dela. Eu tenho todos os CDs ali, né? E eu vou registrá-los. Eu nem sei se eu posso, né? Eu vou descobrir. E vou começar a cantar eles. Vou ver o ritmo e vou cantar. Não sou levita, mas os hinos que Deus deu para ela eu vou levar para frente. Se for da permissão de Deus, de adorar. Né? Foi os hinos que Deus deu para minha esposa. Então eu quero honrar a vida da minha mulher, louvando os hinos que ela nunca cantou aqui na igreja. Eu sempre pedia, poxa, não canto um hino teu, eu bato no pandeiro, ela não, ficava com vergonha, e Deus a levou e ela não cantou nenhum hino aqui, né? E eu vou pegar ali, eu vou ver como procurar alguém para passar para digital, e vou ensaiar os hinos dela e vou cantar, do meu jeito no pandeiro, tentando mais ou menos ver o ritmo dela, que não é difícil, é devagar o louvor, então no pandeiro fica bem prático. Mas primeiro eu vou registrar, que é para ninguém pegar as letras, né? Porque infelizmente acontece, o povo pega as letras. Então, ame a esposa ame teu marido. Aí lá na glória, eu dei esse abraço, ela falou assim, aí ela me abraçou no sonho, ela falou aqui no meu ouvido, do lado esquerdo: Jesus falou para mim que você ia deixar a barba crescer. Foi muito forte. Na glória você não chora, não. A Bíblia diz que ele limpa, né? Quando ela me abraçou, ela falou: Jesus falou para mim que você ia deixar a barba crescer. Aí deu um sorriso, eu acordei. Aí eu acordei e falei: Jesus, obrigado. Abracei ela, dei um beijo nela. Muito linda a minha esposa. Ela estava com uma roupa diferente, num lugar diferente, mas era a glória eterna. Não estava com nada, com bolsa de colostomia, ela estava com o corpo dela normal. E ela me abraçou feliz, dizendo que Jesus tinha falado para ela que eu ia deixar a barba crescer para ela. E eu não vou tirar. Até o dia da minha morte vai ficar aqui. Amém? Deus abençoe tua vida, teu casamento. Ame teu marido, ame tua esposa. Amém? De verdade. Um amor não fingido. Manter as regras do primeiro amor. Se dava chocolate, não para. Se dava flores, não para de dar flores. Se escreve cartinha, não para de escrever. Eu fazia tudo isso. Comprava uns negocinhos que ela gostava de comer sem ela mandar. Hoje eu vejo, irmão, eu vejo. Às vezes eu estou no mercado, a mulher do cara liga: poxa, amor, traz um negócio para mim. Caramba, poxa, que isso? Ah, meu dinheiro. Misericórdia, casal, não tem isso não. Meu dinheiro não, o dinheiro é nosso. Eu vejo, irmão, vou aqui nesse atacadão no açaí, eu vejo, e é tudo homem que reclama. A mulher, às vezes eu vejo o marido ligar para a mulher, ela: não, amor, vou comprar. Agora quando a mulher ligar para os caras, é punhada, meu. Não, não vou comprar nada não, dinheiro, não sei o que, o meu dinheiro, minha cerveja. Poder no sangue de Jesus, irmão. Aí é uma piriguetezinha na rua, eles compram tudo, até a roupa. Então você que é casado, você que é casada, ame sua esposa de verdade, amém? Deus abençoe tua vida, ora para a vida do Bispo Ademir. Eu estou aqui ainda, Rua Plutão, número 152, Vigário Geral, próximo ao Hotel Champion, não é na comunidade, é bem distante. Louvado seja o nome do Senhor. Nada contra a comunidade. Eu digo isso aqui vai fazer 7 anos.
Amém? Não é comunidade, também não tenho nada contra, que eu sou pregador de comunidade. Agora Deus fechou minha agenda. O Senhor falou para mim, eu estou te guardando. Eu sei porque eu estou te guardando. Falei, amém, Jesus, louvado seja o teu nome. Mas eu estou aqui. Se quiser conhecer nosso ministério, só está o bispo aqui, tá? Não tenho membro, sou bem sincero. Não é bonitão, né? Que as pessoas olham a cortina atrás e pensam que isso aqui é bem simples. Mas Jesus está aqui. Amém? Deus abençoe tua vida, tua casa, teu casamento, tua família, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira, a partir das 19 horas, estamos aqui, segundo a vontade do nosso Deus, culto de libertação. Amém? Não é só online. Temos aqui nosso templo pequeno, mas o Espírito Santo está aqui comigo, dando força para guerrear na sua obra. Amém? Deus te abençoe. Abençoe tua semana. Não tem portas abertas, Deus vai abrir. Ora, cria relacionamento com Deus. Amém? Em nome de Jesus.